Olá, seja bem-vindo ao módulo 3 da disciplina de Patologia Geral, professor Diógenes aqui, e a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Mais uma vez, a intenção desse vídeo é chamar a atenção de vocês para aquilo que vocês não podem deixar de estudar, para compreender o que a disciplina te apresenta como propósito, ok? No módulo 3, a gente vai falar sobre calcificações, sobre a hemodinâmica e a formação de trombos, a famosa trombose, ok? E aí eu quero que vocês fiquem muito atentos, por quê? Porque quando eu falo de calcificação patológica, a gente está falando do depósito de cálcios em tecidos onde não deveria ocorrer. Isso só vai acontecer porque está refletindo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nesse local, vai me trazer esse depósito de cálcio ali, tá? Então, os depósitos minerais ocorrem sobre o que a gente chama de substratos que são viáveis ou necróticos, tá bom? E eles são o quê? De origem extracelular. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção como é que esse processo ele acontece, tá aí no texto, dá uma estudada, ok? Eu tenho essa calcificação dividida em três principais tipos, ok? Distrófica, que ela está lá aonde? No local, então o fator é local e provavelmente vai trazer uma o quê? Uma necrose. Metástica ou então idiopática, tá bom? E o que a gente vai falar aqui? Eu vou falar dentro dessas três aquilo que você precisa prestar mais atenção. Quando eu falo de uma calcificação distrófica, ela é resultado de modificações locais ali do tecido, ok? E aí eu não tenho alteração sistêmica, tá? Alguma coisa está acontecendo que vai causar esse desequilíbrio e eu quero que você estude, aprofunde e entenda o que está ocorrendo. Porque o grande problema é que quando isso acontece eu vou ter áreas de necrose, que são particularmente suscetíveis a fazer o quê? A deposição, ok? Então, quando isso ocorre, eu posso ter ali um depósito de cálcio ficando naquele lugar. Então, o mecanismo ele acaba envolvendo exposição, ok? E aumenta o local de concentração desse cálcio. Frequentemente, as causas são uma disfunção orgânica. E aí eu vou ter calcificação de placas, por exemplo, aterosclerótica. Existe lá na parede um processo inflamatório, esse processo inflamatório ele vai causar uma degeneração e essa degeneração por algum motivo vai causar essa calcificação distrófica. Então eu quero que vocês se concentrem em estudar e aprofundar nesse conhecimento, nesse conteúdo, tá? Existe classificação para esse tipo de... classificação não. Existe uma morfologia quando ocorre essa calcificação distrófica, ou seja, existem características estruturais para a gente ficar atento, tá ok? E aí eu tenho uma aparência que fica granular e amorfa quando esse tipo de coisa acontece. Existe uma deposição, que eu digo que é progressiva em camadas, ok? Isso pode formar uma estrutura que ela ou estruturas que são, digamos assim, concêntricas, ok? Que são chamadas corpúsculos, ok? De pisamoma, é isso mesmo, moma, ok? Como se fossem grãos de areia, ok? É um sinal comum de trombos organizados e de lesões antigas, ok? Indicando que teve um maior tempo para que eles conseguissem o quê? Evoluir e chegar nessa característica. Então, é interessante vocês estudarem sobre isso para aprofundar no assunto, ok? Outro tipo de calcificação que a gente falou é a metastástica. A metastástica, ela ocorre em um quadro de hipercalcemia. Então eu tenho um nível de cálcio sérico rolando, rolando foi mal, gente, circulando de uma forma muito abrupta no sistema, ok? E aí a principal causa é a o aumento disso. E aí eu tenho o que estimula uma reabsorção óssea. Então, isso pode ser de forma primária ou de forma secundária, até mesmo que a de forma secundária a gente tem que ficar atento, porque geralmente ela é
neoplásica, como está aí no texto. Então eu preciso que vocês deem, digamos assim, uma certa atenção, ok, nesse tipo de calcificação. Elas acabam acontecendo aonde? No rim, no pulmão, no estômago, porque o ambiente ele é alcalino. Isso favorece o quê? Depósito. Tá bom? Então ficar atento nesses detalhes, observar o que está sendo colocado no texto, para que a gente possa desenvolver bem o conteúdo. Tá? E eu tenho elas também por alteração hemodinâmica, que leva à aparição de quê, gente? Quando tem alteração bem hemodinâmica, a gente já viu em módulos anteriores, leva a edema. Edema nada mais é do que acúmulo de líquido no interstício e nas cavidades do organismo, ok? De maneira generalizada mesmo. E acaba sendo classificado, e aí você tem que saber direitinho diferenciar na classificação como transudato ou exudato. Quando eu falo de transudato, eu preciso entender que existe uma permeabilidade vascular preservada, e quando eu falo de exudato, eu tenho que entender que indica um aumento da permeabilidade. Aí eu quero que você estude e me diga, aumenta a permeabilidade de quem? O teor de quem aumenta ou diminui, tá? No exudato, eu tenho que entender uma coisa que ela é bem característica. Ele geralmente ocorre quando eu tenho processos inflamatórios, ok? Isso vai levar a um aumento do que a gente chama de pressão hidrostática ou diminuir o que a gente chama de pressão o quê? Oncótica do plasma. Então, diferencie e estude o que é pressão hidrostática e o que é pressão o quê? Oncótica, ok? Para você conseguir caracterizar direitinho esses tipos de alteração, que são alterações o quê? Hemodinâmicas. Tá joia? Seguindo em frente, a gente vai falar, porque está aí no texto, a gente vai falar de hiperemia e congestão. O que é hiperemia e o que é congestão? Ambas significam um aumento na circulação, né, do sangue no interior dos vasos de um órgão, ok? A hiperemia, ela pode ser ativa, resultado de quê? De uma vasodilatação das arteríolas, e com isso eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo. Mas ela também pode ser passiva, e é aí quando eu chamo ela de o quê? De congestão. Então, quando eu falar de congestão, eu estou falando de o quê? De uma hiperemia passiva. Resultado do quê, gente? Da redução da drenagem venosa. Isso geralmente acontece por conta do quê? Quais são o principal motivo disso? Obstrução, ok? E aí eu tenho frequentemente um edema derivando, ou, digamos assim, devido ao aumento, tá, da pressão lá no leito vascular por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, é importante que você saiba diferenciar o que é hiperemia, o que é congestão e o mecanismo do que está acontecendo, tá? Falando em mecanismo, a gente também precisa compreender o mecanismo de quem? Das hemorragias, tá? Porque a hemorragia nada mais é do que a saída do sangue do espaço vascular para o extravascular, ou seja, para o exterior, tá? Pode ocorrer por dois mecanismos principais, tá? O HASH, digamos aqui, que é a ruptura da parede vascular, que vai fazer com que eu tenha a saída de um jato de sangue, ou por diapedese, que é a saída individual entre as células, tá? Então pode ocorrer dessas duas maneiras. É essencial que você foque em saber qual é o mecanismo de cada uma delas, tá? E como você tem que guardar e estudar isso, tá? Saindo de hemorragia, vamos falar aí do infarto. O infarto, geralmente, do que nós vamos conversar aqui, ele ocorre por conta de uma necrose isquêmica. Então, o infarto, ele ocorre em uma área de necrose, de coagulação, causada por uma isquemia absoluta e prolongada. Isso é o infarto, ok? Eu tenho um infarto branco. O infarto branco, ele ocorre por conta da oclusão arterial em um órgão com circulação terminal, ok? E a área vai ficar o quê? Pálida, tá bom? No meu infarto vermelho, ocorrem órgãos de circulação, tá? Essa circulação muitas vezes é uma circulação o quê? Dupla, tá? Aí eu tenho, ou não, uma obstrução vascular e a área, ela é invadida
pelo sangue. Tá joia? A partir daqui a gente vai falar da trombose. Na trombose, a gente não pode deixar de falar sem falar da tríade de Virchow. Virchow é um patologista muito conceituado até hoje, ok, gente? Então, a trombose é a formação inadequada de um coágulo dentro de um vaso em um indivíduo vivo. Mas esse coágulo ele é misturado de uma série de coisas, tá, gente? Não é só um coágulo sanguíneo, não. Ele vai observar e ele vai, digamos assim, não só monitorar, mas ele vai, entre aspas, capturar tudo que ele quer ali para ele, para o desenvolvimento do feto, ok? E aí é o que vai ocorrer. Vou parar por aqui, vou gravar de novo. Não, deixa. Eu só para quem está editando o vídeo, eu vou começar falando de trombose de novo. Aí você corta, viu, Breno? Quando eu começar a falar de trombose, tá? Porque eu dei uma viajada aqui. Agora a gente vai conversar sobre trombose. E quando a gente vai falar de trombose, a gente não pode falar de trombose sem falar da tríade de Virchow. Tá bom? Virchow é um patologista muito renomado, ok? E ele determinou algumas coisas para que a gente consiga compreender como um trombo é formado. Então, é a formação de cara inadequada de um coágulo dentro de um vaso de um indivíduo vivo, ok? Na tríade de Virchow, eu vou ter aí a definição de fatores que predispõem para que isso aconteça. A primeira coisa é uma lesão endotelial. Essa lesão endotelial, tá bom? Ela é uma lesão por um fator dominante. Beleza, gente? Então, a lesão endotelial, ela ocorre e a partir daí eu tenho aí uma anomalia de fluxo sanguíneo e por conta disso eu tenho desencadeado o que a gente chama de fator de hipercoagulabilidade. Então, a tríade de Virchow é justamente isso. Uma lesão endotelial que leva, tá, concomitantemente ou se cruza a uma anormalidade de fluxo sanguíneo e aí eu tenho, a partir disso, uma hipercoagulabilidade. Tá? E aí, o que vai acontecer? Acaba tendo um fluxo lento e o fator principal para o desenvolvimento é justamente esse fluxo lento, ok? Essa estase que a gente chama, tá? Então eu tenho lá a lesão, dê uma olhada nisso, a normalidade do fluxo sanguíneo aumenta o fator de hipercoagulabilidade, desculpa, e aí eu tenho ali naquela parede o que deveria ser um processo de cicatrização, até algumas coisas que circulam para o processo de cicatrização estão rodando junto, mas eu tenho ali o sangue coagulando e aí eu crio o que a gente chama de trombo, tá bom? A trombose, ela tem uma classificação, como vocês vão ver que eu deixei aí no material, tá? E uma evolução. Eu tenho um trombo venoso, eu tenho um trombo arterial, e aí eu tenho o quê? No trombo venoso, eu tenho predominantemente, tá? Se prendendo aos coágulos, a gente chama de o quê? As fibrinas. As fibrinas que estão ligadas ao fator de coagulação e reparo. Já no meu trombo arterial, eu tenho predominantemente quem? Plaquetas, ok? Então, a diferença da classificação para me dizer se um trombo ele é venoso ou se ele é arterial, ok? É observar justamente na sua composição. Se eu tenho fibrinas, ele é venoso. Se eu tenho muita plaqueta, ele é o quê? Arterial. Na evolução, como é que ele ocorre, tá? Eu vou ter ali, depois que ele é formado, ele pode sofrer uma lise, que é uma dissolução, ou então ele pode ter um crescimento e uma organização. Se ele crescer e se organizar, eu tenho o que eu chamo de trombo, e que se ele soltar, eu vou ter uma embolização, que é justamente o quê? Quando ele chega em um local onde ele não consegue ultrapassar, onde o diâmetro é menor, eu tenho um entupimento e não tenho mais a passagem do fluxo sanguíneo para aquele local. Beleza? Dentro de tudo isso, eu ainda tenho uma organização dele que pode levar a uma calcificação distrófica, ok? No trombo. Então eu tenho vários fatores que podem aí fazer com que a situação, ao decorrer do tempo, ela fique cada vez mais complicada.
Então, nesse módulo 3, vocês precisam ficar atentos a esses pontos específicos que eu digamos assim, destaquei aqui para vocês no decorrer do estudo de vocês, ok? A gente se vê daqui a pouco no módulo 4.